Nesse vídeo aqui a gente vai tratar sobre a tela de análise comparativa de períodos do sistema Pharmaflex. Essa ferramenta aqui muito poderosa, muito interessante para os gestores aí da drogaria conseguirem analisar a performance das lojas durante um determinado período de tempo. Tá? Você pode ter acesso a diversos indicadores de venda em períodos diferentes para poder fazer a comparação de como a sua loja está performando aí. Essa tela aqui, para a gente acessar ela, primeiramente a gente vai vir aqui no retaguarda, na tela principal, e vai clicar aqui no períodos. E aí, como que essa tela ela vai funcionar? Essa tela basicamente ela permite que você compare três períodos de tempo diferentes, lado a lado, para que você consiga analisar a performance da loja. Esse período de tempo pode ser qualquer um que você queira. Então, se a gente analisar aqui em cima, onde a gente vai definir aqui os nossos parâmetros, a gente vê que a gente tem a data inicial e final de três períodos aqui, né? Inicial e final, inicial e final, inicial e final. Então, aqui é onde a gente vai definir os três períodos de data que a gente vai comparar lado a lado, tá? Ah, você pode digitar o período que você quiser comparar aqui, né, as três opções, mas o sistema também te dá vários atalhos aqui para já pegar as informações mais relevantes automaticamente sem você precisar digitar. Então a gente tem aqui os atalhos para meses, trimestres, semestres e bimestres, tá? Últimos 3 anos, verões, invernos e semanas. Tá? Se eu clicar aqui em últimos 3 meses, por exemplo, vou escolher primeiro a opção períodos fechados. Vocês vão ver que ele vai me pegar, baseado no mês corrente que eu estou no mês 5 agora, ele vai pegar os últimos 3 meses fechados. Então, no meu mês 5 aqui, então ele vai pegar o mês 4, o mês 3 e o mês 2. Então ele vai comparar esses 3 meses lado a lado com os indicadores que eu quiser. A mesma coisa se eu fizer para o trimestre, ele vai pegar os últimos 3 trimestres fechados. Né? Se eu vier aqui em anos, a mesma coisa. Então, eu estou no ano de 2025, então 2024, 2023 e 2022, os últimos anos fechados. Tá? E a mesma coisa para as outras opções aqui. Então, esses atalhos são muito interessantes aqui para você já poder ver os períodos que normalmente, né, são mais relevantes aí de análise. Aqui dentro de alguns deles, como o mês, por exemplo, quando você clicar aqui, você tem essas duas opções, que é fechado ou corrente parcial. O corrente parcial, qual é a diferença dele para o fechado? Ele vai considerar o mês atual, né, o período atual, na verdade, que você está. Então, como eu escolhi os últimos 3 meses e eu estou no mês 5, ele vai considerar o mês 5, né, como o último mês aqui. Então, ele vai comparar mês 5, mês 4, mês 3. Quando eu escolho a opção fechada, ele compara mês 4, mês 3 e mês 2. Tá? E além disso, se a gente clicar aqui novamente no período corrente, parcial, vocês vão ver que ele vai pegar aqui de 1 do 5 a 14 do 5, porque é o dia que eu estou hoje. Hoje eu estou no dia 14 do 5. Então ele vai comparar esse mesmo período de 1 a 14 nos últimos 3 meses. Então, 1 do 5 a 14 do 5, 1 do 4 a 14 do 4, 1 do 3 a 14 do 3, né? Para que a gente tenha uma análise de períodos, quantidade de dias iguais. Então, esse recurso de fechado e corrente, a gente tem em algumas opções, algumas outras não tem, mas nas que tem a diferença vai ser basicamente essa daí. E aí, claro, como eu falei no início, vocês também podem digitar datas específicas que vocês queiram aqui. Mas, vindo aqui para o lado, a gente tem a opção de filtros, que ele vai me dar todas essas opções, então eu posso filtrar aqui as informações que eu quero ver, quais lojas eu quero analisar. Por padrão, ele vai pegar todas as que você tem acesso. Categorias que eu quero analisar, subgrupos, fabricantes e vendedores. Tá? Então, quando eu escolher aqui, ele vai filtrar só esses registros que eu selecionar na visualização. E aí, quando eu chegar na exibição dos dados, eu vou voltar aqui também para fazer algumas observações. Aqui do lado, essas opções de marcar são as opções que vocês podem ver na tela. Tá? Então, o sistema vai exibir 3 abas diferentes com indicadores. Você tem os indicadores de loja, que ele vai mostrar somados e agrupados pelas filiais. Você tem os indicadores por vendedores, que também vai somar e agrupar pelos vendedores. E você tem os de produto. O de produto, ele tem em uma tela só, em uma listagem só,
os agrupamentos de categoria, subcategoria, grupo e fabricante. Então ele vai mostrar o total vendido, né, os indicadores lá de vendas, agrupados nessas essas quatro opções ali. Então, se você marca ou desmarca, você vai deixar de ver uma dessas opções. Então, se eu desmarcar o filial e vendedor, só vai aparecer para mim a aba de produtos e exibindo as categorias, subs e grupos. E aí eu posso marcar fabricante também para aparecer junto. Se eu marcar aqui filiais, ele vai exibir a aba de filiais e vendedores, a aba de vendedores e assim por diante. Então, eu vou deixar essas opções marcadas aqui para a gente ver de fato como que isso aqui vai funcionar. Então, se eu clicar aqui em executar, ele vai processar aqui as minhas informações e aí vai exibir é, os meus indicadores aqui. Então, olha só, ele abriu aqui os meus indicadores. Vocês veem aqui que eu tenho as três abas que eu falei: lojas, vendedores e produtos, tá? Cada uma com seus indicadores. E aí vamos analisar. Interessante. Beleza. Então, ele vai me dar o resultado aqui. Vocês vão ver que a gente vai ter a listagem com todas as filiais que eu tenho. Tenho duas lojas aqui. E aí eu tenho três cores aqui, indicando os três períodos de tempo que eu selecionei. Então, como eu fiz os últimos 3 meses, eu tenho aqui abril de 2025, março de 2025, fevereiro de 2025. Em cada período de tempo, eu tenho também três colunas, três indicadores que eu posso analisar lado a lado. Então, eu, por padrão, aqui ele vem analisando a quantidade de vendas, a venda líquida e o ticket médio, né? Então, ele vai exibir essas três colunas aqui por período. E aí, em cada período aqui, o segundo e o terceiro período, ele vai indicar com essa setinha verde ou vermelha se o valor daquele período, daquele indicador, se ele subiu ou se ele desceu em relação ao período anterior. Então, no meu mês de março aqui, eu fiz 11.096 vendas, subiu em relação ao mês anterior, que foi 10.000. Porém, aqui no mês de abril já tive uma queda, indo para 10.893 vendas. Então, você também tem os indicadores visuais aqui, se aquele período está subindo, descendo, né? Se aquele indicador está subindo ou descendo. A mesma lógica de funcionamento a gente vai ter para as outras abas. Então, se eu vier aqui no vendedor, eu tenho, obviamente, outros indicadores aqui, eu vou ver, mas ele segue a mesma lógica. Ele vai ordenar os vendedores aqui por ordem alfabética e vai fazer a somatória, né, o agrupamento aqui por cada vendedor, indicando aqui se houve queda ou se houve aumento dos seus indicadores, né, aqui no lado de cada campo. E, por fim, a gente tem a aba de produtos, que, como eu falei, diferente das outras duas, aqui ele, em uma aba só ele vai mostrar vários agrupamentos diferentes. Então vocês veem que eu tenho aqui, inicialmente eu tenho as categorias, e aí ele, a mesma lógica, né, três períodos com os indicadores aqui, e aqui ele me dá a totalização das categorias. E aí eu descendo aqui, eu vou ter as subcategorias. Lá no final aqui, ó, ele vai ter o meu total, depois os meus grupos, e aí se eu marcar fabricante também ele vai ter fabricante. Então, como eu falei para vocês, aqui em cima, a minha marcação, ela faz esconder ou exibir esses dados. Então, se eu desmarcar aqui o vendedores, por exemplo, e mandar executar de novo, a aba de vendedores não vai aparecer, né? E no caso aqui desses outros, se eu desmarcar a subcategoria e o grupo, e eu executar, lá naquela aba de produtos, ele vai mostrar só a categoria que foi o que eu marquei, certo? Beleza. Deixa eu jogar o vendedor de novo aqui para a tela, para a gente falar mais um pouquinho. E aí, uma vez filtrado esses dados aqui, você pode modificar quais indicadores que são exibidos na tela. Então, como eu falei, por padrão eu tenho esses três aqui, que é a venda, quantidade de vendas, venda líquida e ticket médio. Mas eu posso clicar aqui embaixo e selecionar colunas, e ele vai me dar outros tantos indicadores aqui que eu posso exibir. Eu tenho todos esses indicadores de venda, e aí basta que eu marque quais que eu quero visualizar na tela, e ele vai refazer a listagem aqui para mim. Então aqui eu posso, por exemplo, fazer um painel para acompanhar os meus indicadores de entrega, por exemplo. Então eu posso vir aqui, por exemplo, marcar o meu. Eu vou deixar aqui a quantidade de vendas, quantas foram entregas e quanto que foi o meu valor de entrega vendido. Tá?
eu sempre tenho que marcar três, né? Três indicadores. Eu não posso ter nem menos nem mais. E aí vocês vão ver que conforme eu clico aqui para marcar, ele vai me dando a ordem que ela vai exibir. Então, como eu marquei primeiro a quantidade de vendas é a primeira coluna, depois eu marquei essa, depois eu marquei essa daqui. Se eu quiser trocar, eu desmarco e marco novamente na ordem que eu quiser exibir. Então eu vou deixar isso daqui, entrega, vendas, e vou aplicar a seleção. E ele vai remontar a tela aqui das filiais, exibindo aquele indicador. Então eu marquei aqui ó, que eu fiz 10.000 vendas, onde 3.300 foram entregas, e esse aqui foi o meu valor de entrega. E aí a mesma coisa nos outros meses, né? E eu vou vendo os meus indicadores, a venda subiu, a entrega subiu e o valor de entrega também subiu, mas no mês de abril eu tive uma queda em todos esses indicadores aqui. Quantidade de vendas, entregas e o valor das entregas. Então a gente pode criar diversos indicadores aqui, né? Vê-los de forma diferente. Então eu posso ver a minha venda bruta, o meu. Vou fazer aqui então o meu desconto, a minha venda líquida e os meus cancelamentos. Vou aplicar aqui. Então aí eu posso ver quanto eu venho aplicando desconto nas minhas lojas. Então o meu desconto vem subindo progressivamente aqui. A minha venda líquida também aumentando. E o meu cancelamento é, se manteve relativamente estável aqui nos últimos 2 meses. E no último mês ele deu uma caída. Então eu posso fazer diversas análises aí com esses indicadores. E cada aba dessas aqui, produtos, vendedores e loja, ela tem seus próprios indicadores. Então, se eu vier aqui em vendedores e clicar aqui em selecionar coluna, eu vou ver outros indicadores diferentes específicos para os vendedores. E a mesma coisa na aba de produtos. Selecionar aqui, ele me mostra os indicadores específicos dos produtos e aí você pode fazer a combinação, a seleção que você quiser comparar. Certo? Além disso, a gente possibilita aqui a opção de exportar PDF, né, para você fazer a impressão, e de exportar para o Excel. Essas duas opções elas sempre vão exportar a aba que você está ativa no momento. Então, se eu estou aqui no Produtos, eu clicar em Exportar PDF, ele vai abrir o PDF do produto. Né? E esse vendedor e lojas é a mesma coisa também para o Excel. Ok? E para a gente finalizar, eu falei que eu ia voltar aqui na questão dos filtros. Só para a gente ter o seguinte entendimento. Cada filtro desse aqui, ele vai servir para um determinado local aqui nessa tela. O filtro de filial, ele vai servir para as três abas aqui. Então, se eu filtrar aqui somente uma loja, então eu vou filtrar só a loja 2, ele vai me dar as três abas, produtos, vendedores e lojas, exclusivo da filial 2. Né? Então, eu tenho a venda dela aqui, só os vendedores que efetivamente venderam nessa loja, e na aba de produtos as vendas por categoria dessa loja. Porém, os outros filtros eles têm um funcionamento um pouco diferente. Então, na categoria, por exemplo, se eu selecionar algumas categorias, ela só vai ser aplicado esse filtro em cima desse agrupamento aqui de categorias. Então, se eu vier aqui e eu vou filtrar, por exemplo, o similar, fazer só o similar aqui e executar, vocês vão ver que aqui na aba de produtos ela só aparece o similar. Mas nesses outros indicadores de vendedores e lojas, esse filtro de similar ele não é aplicado. Ele continua sendo o total vendido na loja. Tá? Então é importante ter atenção nisso para não confundir aí. E aí esses outros filtros é a mesma coisa. Categoria, subcategoria, grupo fabricante, ele vai ser aplicado somente na aba produtos em cima do respectivo agrupamento que ele fizer ali. Tá? E no caso dos vendedores, ele vai ser aplicado exclusivamente na aba de vendedores. Então, se eu filtrar três vendedores específicos aqui, eu vou ver as vendas dele dos três, mas esse filtro não é aplicado em cima do produto nem em cima da loja, somente em cima do vendedor. Certo? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Essa tela é muito interessante, muito importante, com uma capacidade grande de a gente fazer análises diferentes, né? Em uma tela só e é mais uma ferramenta para para ajudar você na gestão da sua drogaria, tá bom? Muito obrigado pela atenção, até a próxima.